Atos 2, de 1 a 4. Diz assim a santa, inerrante, infalível palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, mais uma vez estamos diante da Tua santíssima palavra, que registra fidedignamente fatos que aconteceram no passado, tão importantes para a vida da igreja. Queremos pedir, ó Pai, o Teu auxílio, o Teu socorro, para que nós possamos compreender estes fatos e aquilo que eles significam para nós hoje, ó Pai. Sabemos que toda a Tua palavra, ela é útil para o ensino, para a repreensão e nos habilita para toda boa obra. Ajuda, Pai, aplica o Senhor mesmo esta palavra no nosso coração, para que sejamos fortalecidos, santificados, capacitados pelo Senhor para toda boa obra, para fazermos aquilo que o Senhor espera de nós. É o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Pouco antes de Jesus subir ao céu, na ascensão, ele disse aos discípulos, comecinho de Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. A ordem de Cristo era que os discípulos esperassem a vinda do Espírito Santo. Cristo já havia falado sobre isso. Consolando, certa vez, os discípulos, ele disse que eles não ficariam sozinhos, mas que Cristo enviaria o Espírito Santo para que ficasse com eles. Não vos deixarei órfãos. E ele completa o ensino dizendo que ele enviaria o Espírito Santo. E aqui, então, nós temos, no capítulo 2, que acabamos de ler, a chegada do Espírito Santo, a promessa cumprida que Cristo havia anunciado. Essas palavras de Jesus, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, não apenas na região, Jerusalém, Judeia, Samaria, mas até os confins da terra. Essas palavras de Cristo são como que um resumo de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Porque aqui no começo, no capítulo 2, o Espírito desce, dá poder sobre a igreja e a partir daí, o livro de Atos é o relato do Evangelho se espalhando por sobre as nações. E mais à frente nós teremos viagens missionárias de Paulo, em que aí sim ele vai atingir os confins da terra habitada naquela época. Então nós temos aqui nestes 4 versículos o registro deste momento tão esperado, que foi a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E nós vemos de imediato 3 elementos aqui que nos saltam aos olhos. O primeiro é este som muito forte, um som de vento fortíssimo. Eu não sei se você já teve a chance de ouvir um vento muito forte, não de sentir. Imagine a cena em que você está na sua casa, no meio de uma tempestade, não sentindo, mas ouvindo o barulho do vento. Dependendo da velocidade do vento, é um barulho muito alto. Então, os elementos que saltam aos olhos aqui: um som muito alto, línguas com aparência de fogo, como que linguetas de fogo, e idiomas sendo falados, idiomas diferentes sendo falados. Esses 3 elementos saltam aos olhos: um som muito alto, línguas como de fogo e idiomas. Vamos analisar cada um então. Primeiro, o som de vento. O texto começa dizendo: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O dia de Pentecostes era
o dia que encerrava a festa das semanas. A festa das semanas durava 7 semanas. E você sabe que como uma semana tem 7 dias, 7 vezes 7, 49, e aí vinha o dia final, o dia 50º, é isso que significa Pentateuco. Penta, 5, não é? Pentateuco é o dia 50º. Então, o dia do Pentecostes vinha para fechar a festa das semanas. E o que era a festa das semanas? Era uma festa em que eles louvavam a Deus por conta da colheita. Eles celebravam a colheita que Deus havia dado a eles. E esta celebração de 7 semanas encerrava-se com o 50º, encerrava-se com o Pentecostes. Nós temos essa descrição lá em Levítico 23, 15 e 16. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º dia, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Como eram então 49 dias de festa, até que se chegasse o dia de Pentecostes, que era o dia final, passou a ser costume, dizem os historiadores, nas casas de Israel, que eles lessem o Salmo 67, que foi o salmo que nós lemos no começo do culto. O Salmo 67 era lido diariamente pelas famílias, porque ele tem uma característica muito notável. Ele tem 7 versículos. E em hebraico ele tem exatamente 49 palavras. Então, era o salmo característico para a festa das semanas, um salmo de 49 palavras, e até que se chegasse o Pentecostes. Então, o dia de Pentecostes era um dia muito esperado ali naquela região. E foi justamente este o dia escolhido por Deus para enviar o Espírito Santo. Veja o verso 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. No começo de Atos, no versículo 15 do capítulo 1, nós temos a informação de que eram umas 120 pessoas que estavam ali, formando a igreja ali naquele nascedouro, naquele começo. Eu diria que é um grupo um pouco maior do que o nosso grupo aqui. Não era uma multidão gigantesca, era um grupo um pouco maior do que o nosso grupo. E eles estavam todos juntos, no mesmo lugar, ali reunidos, talvez em culto, talvez estavam assentados. E diz o texto que um forte vento, um forte som, de repente um som de um vento fortíssimo encheu o lugar. Note, não houve vento entre eles, não houve vento, mas houve um som muito forte, como som de vento, que encheu o lugar. E aqui nós temos então o ambiente sonoro desta cena. Antes que as línguas aparecessem, o barulho de vento fortíssimo encheu aquele lugar. O segundo elemento são as línguas como fogo, verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então imagine, por cima da cabeça daqueles irmãos que estavam assentados, apareceram línguas flutuando aqui na cabeça deles, línguas como de fogo, e a língua desceu e pousou na cabeça deles. E o elemento final, o terceiro, idiomas. O verso 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então o Espírito Santo os preencheu totalmente e eles passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito ia distribuindo para cada um deles uma língua. O Espírito foi distribuindo. Que tipo de línguas eram estas? Na sequência do texto, no versículo de número 8, nós temos a informação de que eram línguas maternas. Ora, o que são línguas maternas?
Qual é a tua língua materna? É a língua portuguesa, eu imagino. Há irmãos aqui que não nasceram no Brasil, que têm outra língua como língua materna. Mas língua materna é o idioma. Então, são essas línguas que eles começaram a falar. No domingo que vem, nós vamos ver a sequência do texto, e isso vai ficar bem mais claro. A lista das nações, o que os povos ali ouviram e reconheceram como sendo o próprio idioma. Mas, inicialmente, quando o nosso texto fala, no verso 4, que eles passaram a falar em outras línguas, tenha isso na sua mente. Eram línguas idiomáticas, eram vários idiomas, conforme o Espírito Santo foi distribuindo a cada um deles. E por que isso, meus irmãos? Por que a igreja primitiva precisava conhecer idiomas? Ora, o Espírito Santo não veio para capacitá-los a serem testemunhas, a pregarem o Evangelho até os confins da terra? Como é que aqueles homens iletrados, na sua maioria pescadores, sem nenhum estudo, iriam avançar por outros povos que não falavam a língua deles para pregar o Evangelho? Foi por isso que Deus mandou o dom de línguas, para que agora eles saibam pregar o Evangelho nos outros idiomas, e assim eles avançaram por sobre as nações, sem nunca ter estudado idiomas. Eles começaram a pregar nas outras línguas, nas línguas maternas das outras nações. Então o Espírito Santo veio para capacitá-los para pregar o Evangelho, dando idiomas, dando línguas, para que eles avançassem na pregação do Evangelho. Muito bem, o que nós podemos aprender então com estes três elementos? Com o som alto, com as línguas de fogo e com os idiomas. Nós podemos aprender aqui, meus irmãos, e veremos isso durante todo o livro de Atos, muitas coisas sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é eterno, é divino, ele é uma pessoa, é uma das pessoas da Trindade. A Bíblia mostra, de Gênesis a Apocalipse, que o nosso Deus é um ser que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E por mais que haja muito de incompreensível nisso, porque na nossa mente finita é difícil entender que um seja três e três seja um, mas nós não podemos negar essa realidade. Um pastor, no decorrer dos tempos, disse: Trindade, tente compreendê-la e você ficará louco. Negue-a e você se perderá eternamente. É uma realidade a Trindade nas Escrituras. No segundo versículo da Bíblia, nós já temos o Espírito Santo. No segundo versículo da Bíblia. E o Espírito de Deus pairava pela superfície das águas. Então o Espírito Santo não é coisa de Novo Testamento. O Espírito Santo é Deus. No segundo versículo da Bíblia, ele está lá. Jesus Cristo também não é algo que só surge no Novo Testamento. João, no seu Evangelho, ele inicia muito parecido como o início de Gênesis 1. Como é que inicia Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. João inicia o Evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí você se pergunta: que verbo é esse? Aí lá no verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, o único gerado pelo Pai. Está falando de Cristo. E colocou Cristo na criação. No princípio, o mesmo no princípio de Gênesis 1, João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha aí, Jesus Cristo na criação. Então a criação, por mais que para nós pareça ser uma obra só do Pai, é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não pode dividir a Trindade. A Trindade sempre age de forma conjunta. E o que é que nós podemos aprender então destes três elementos do texto? O som alto, as línguas de fogo e os idiomas. Em primeiro lugar,
nós podemos aprender que o Espírito Santo é poderoso, é poderoso. E aqui eu estou pensando basicamente no som alto produzido no momento em que o Espírito Santo desceu. Observe o ambiente ali, aquele lugar grande em que estavam as 120 pessoas, a igreja primitiva. O som alto, clarão de línguas de fogo, tudo isso tem uma ligação, uma semelhança muito grande com o próprio Monte Sinai. Quando Deus preparou o povo para receber os 10 mandamentos, para receber a sua lei, dizem os textos no Pentateuco que o Monte Sinai fumegava, saía fumaça, fogo, trovões, barulho de trombetas e a voz de Moisés falando. Êxodo 19, 18 especificamente diz assim: todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor, o barulho da trombeta, ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Espírito Santo criou aqui o mesmo ambiente para a sua chegada na igreja: barulho, fogo e os crentes falando. Então no Sinai nós temos barulho, fogo e Moisés falando. No Pentecostes nós temos barulho, fogo e o povo falando em outras línguas. A Bíblia, meus irmãos, é uma unidade de fato. E aqui o Espírito Santo vai começar o seu ministério próximo à igreja. Nós já vimos que o Espírito Santo age desde a criação do mundo, mas eis que chega um momento em que o Espírito Santo vai atuar mais diretamente com o seu povo, mais diretamente com a igreja. O Espírito Santo é poderoso, então. É muito diferente do que algumas seitas afirmam. Algumas seitas dizem que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus. Talvez você já tenha ouvido esta expressão. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. E a Bíblia mostra isso de várias formas. Primeiro, ele fala. Uma força não fala. Uma força é uma força. Mas o Espírito Santo fala. Nós temos alguns textos que mostram isso. Por exemplo, Atos 8, 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanha-o. O Espírito falando. Atos 10, 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. O Espírito Santo falava com os apóstolos, audivelmente. Eles ouviam o Espírito Santo falar. Não o viam, porque é um Espírito, mas o ouviam. Atos 11, 12. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Então uma força ativa não fala. Quem fala é pessoa, e aqui o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo ensina. Atos 11, 12. Então, na verdade, João 14, 26. João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, agora, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo ensinando e fazendo os apóstolos lembrarem das coisas que eles haviam aprendido. O Espírito Santo testemunha. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo testemunha. O Espírito Santo intercede, pede por nós. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, a nossa oração, que não é perfeita, porque nós somos pecadores, porque nós não sabemos orar direito, o Espírito Santo pega a nossa oração, arruma e entrega
a Deus Pai. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma força não tem capacidade de fazer isso. O Espírito é pessoa. O Espírito Santo é alvo de mentira. Atos capítulo 5, versículo 3, quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Mentiram ao Espírito Santo. O Espírito Santo é de fato uma pessoa, é alvo de mentira. O Espírito Santo pode ser entristecido, como nós lemos agora no culto. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, Efésios 4:30. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Uma força não fica triste, quem fica triste é a pessoa. O Espírito Santo pode ser entristecido. O Espírito Santo ama. Em Romanos 15:30, nós temos o registro do amor do Espírito Santo. Rogamos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. O Espírito Santo nos ama. Que luteis juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor. O Espírito Santo glorifica Jesus, João 16:14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E por fim, o Espírito Santo confirma a nossa filiação. O Espírito Santo confirma aqueles que são filhos de Deus. Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Observe então que o Espírito Santo é uma pessoa, e eu citei aqui não todos os textos, eu fiz uma breve seleção. Em todo o Novo Testamento nós temos este registro de que o Espírito interage, fala, intercede. Há um momento em que o Espírito Santo impede os apóstolos de visitarem uma cidade, ele é de fato uma pessoa. O Espírito Santo então, meus irmãos, assim como o Pai e o Filho, ele é todo-poderoso. O Espírito guiou a igreja primitiva naqueles primeiros passos e hoje ele continua cuidando da igreja, porque ele é Deus. A aplicação para nós é que nós não estamos sozinhos. Cristo retirou-se em corpo e carne, elevado aos céus, mas nos deixou o seu Santo Espírito. Não somos órfãos, não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo agindo conosco e em nós, santificando-nos. A regeneração é obra do Santo Espírito, a santificação é obra também, com ênfase no Santo Espírito, ele cuida de nós. Em primeiro lugar, então, o Espírito Santo é poderoso. Em segundo lugar, o Espírito Santo é purificador. É purificador. E aqui eu estou pensando nas línguas de fogo, eu estou pensando no elemento do fogo, que é purificador. Na Bíblia, fogo sempre aponta para presença de Deus, juízo e purificação. Presença de Deus, juízo e purificação. Nós temos fogo caindo do céu para destruir Sodoma e Gomorra. Nós temos fogo na sarça ardente, a sarça que ardia e não se consumia. E ali a ideia não era de juízo, mas de presença de Deus. Nós temos fogo no Monte Sinai, como nós já vimos, na recepção dos 10 mandamentos. Nós temos fogo na coluna de fogo, aquela nuvem de fogo que acompanhou o povo de Deus no deserto durante 40 anos. Durante o dia, a nuvem os protegia de não serem queimados pelo sol. Durante a noite, aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo. Imagine a cena. Na escuridão do deserto, uma coluna, uma nuvem de fogo acompanhava o povo de Deus, para que eles não morressem de frio no deserto, porque as temperaturas no deserto, elas caem drasticamente. João Batista falou especificamente sobre isso quando anunciou: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo então é o responsável, meus irmãos,
por nossa purificação, desde a regeneração, que é transformar um coração de pedra em um coração de carne, em um coração voltado para Deus, e a continuação do processo, que é a santificação. Então, quanto à regeneração, Cristo disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Voltando um pouquinho, por que som de vento? Por que som de vento? Porque na Bíblia, meus irmãos, vento e Espírito Santo, eles estão sempre juntos, como aqui nas palavras de Cristo: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. As palavras são semelhantes, na verdade. Em grego, vento é pneumatorragios, Espírito Santo. A palavra pneuma, ela é muito característica da língua portuguesa, envolvendo ar. Pneu, pneumonia, tem a ver com pulmões, onde tem ar. Pneumáticos, e toda variação que você encontrar aí que começa com pneu ou pneuma, tem relacionamento com vento ou com sopro ou com ar. Pois no Novo Testamento o Espírito Santo é o pneuma santo, é o Espírito Santo. Então não se admire de que o som que preencheu o ambiente quando o Espírito Santo desceu era o som de um vento, porque há uma associação entre o vento e o Espírito. O Espírito Santo nos regenera, o Espírito Santo nos santifica. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você quer santificação na tua vida? Você quer vencer o pecado? Você quer vencer as tentações? Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Qual é a lógica aqui? Nós temos uma luta dentro de nós, entre o Espírito Santo de Deus, que é santo, que quer que sejamos santos, e a nossa carne, porque nós somos pecadores ainda, e a nossa carne nos puxa para o pecado. O Espírito Santo nos puxa para a santificação, a carne nos puxa para o pecado. Então há uma luta dentro de nós. Paulo fala sobre essa luta em Romanos 7. O bem que eu quero, disse Paulo, não faço. O mal que eu não quero, este faço. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, graças a Deus. Porque agora em Cristo nós não somos mais escravos do pecado. Em Cristo nós podemos andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É alimentar o Espírito, é orar, é ler a Bíblia, é vir à igreja. Você fortalece o Espírito e a tua carne vai ser enfraquecida. E é impossível nós não nos lembrarmos daquele missionário que chegou numa tribo e havia muitos índios ali que haviam sido convertidos. E o missionário chamou um dos índios e perguntou: e aí, como é que está a tua vida com Deus agora neste começo? E aí o índio, na sua simplicidade, disse: missionário, eu sinto como se eu tivesse 2 cachorros dentro de mim, brigando. E ele se referia a essa luta entre espírito e carne. E aí o missionário perguntou: e quem vai ganhar esta briga? O índio respondeu: aquele que eu alimentar mais. Aquele que eu alimentar mais. Então, se você quer vencer a carne, alimente o espírito, enfraqueça a carne. Não fique vendo coisas que vão te puxar para o pecado. Não fique ouvindo coisas que vão te puxar para o pecado. Não se relacione com pessoas que estão te levando para conversas e caminhos de pecado. Fortaleça o espírito, porque aí você amortece, você mata a carne. Se no teu dia a dia a tua mente estiver cheia de louvores ao Senhor, de música que adore ao Senhor, de textos da palavra de Deus,
Se mesmo sem fechar os olhos no ônibus, no Uber, no transporte, você estiver aproveitando os momentos para orar a Deus e pedir: Senhor, tem misericórdia das vítimas de guerra, tem misericórdia daquela irmã que está passando por tal problema. Se você orar sem cessar, como nos diz a palavra, e você ter um tempo durante o teu dia em que você fortalece o espírito e enfraquece a carne, o espírito vai vencer essa guerra. Andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Esse é o conselho que a palavra nos dá, meus irmãos, quando nós estamos em fase de muitas tentações, em que a carne parece que está querendo vir à tona. Aí nós fortalecemos o espírito e a carne, ela é amortecida, ela é enfraquecida. O Espírito Santo faz isso em nós. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. É a continuação do texto. O Espírito Santo nos transforma, mas o fruto do Espírito, Gálatas 2:22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, uma vida de santificação vai gerar fruto. O fruto do Espírito são essas coisas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Observe como o Espírito Santo, ele vai transformando a vida daquele que está nas mãos de Deus, daquele que tem Cristo como Senhor, de forma que você deve olhar, você que já tem mais de 5, mais de 10 anos de conversão, você deve olhar para 5 anos atrás da tua vida e perceber que você melhorou, que coisas que você não fazia antes, que você fazia antes, você não faz mais, pecados. Pensamentos que você tinha há 5 anos atrás, você não tem mais. A santificação, meus irmãos, tem que ser um progresso, e é um progresso. Quando você de fato está levando a vida cristã a sério, e está se colocando nas mãos de Deus, está buscando os meios de graça, leitura da palavra todos os dias, oração todos os dias. Quando você está buscando essas coisas, você vai ficando mais santo. Hábitos do passado, você até perde a vontade. Isso é santificação. Então, o Espírito Santo, além de poderoso, ele é purificador. O crente tem o Espírito Santo dentro de si, tem essa ajuda para ser santificado. Em terceiro lugar e último, o Espírito Santo é capacitador. E agora eu estou pensando nos idiomas, nas línguas, no final lá do nosso texto, verso 4. Porque o Espírito Santo veio justamente para capacitar aqueles pescadores e letrados a falar em outros idiomas, para pregar o Evangelho. Essa capacitação não começa aqui no Novo Testamento. Lá atrás, na construção do tabernáculo, os irmãos se lembram que o tabernáculo era aquela tenda, era aquele templo móvel. Por que móvel? Porque quando a nuvem avançava no deserto, era o sinal de que o povo deveria avançar. Lembre-se que o povo ficou 40 anos no deserto. Tá? Então, quando a nuvem avançava, era tempo do povo recolher as suas coisas e os levitas desmontavam o tabernáculo. Desmontavam tudo e seguiam viagem. O tabernáculo então era este templo móvel no meio do deserto, em que o povo adorava a Deus, oferecia os sacrifícios e tudo aquilo. Mas o ponto é que, quando Deus mandou que o tabernáculo fosse feito, havia muitos elementos de arte. Por exemplo, a Arca da Aliança, que era um caixote onde estavam as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o maná, um exemplar do maná. A Arca da Aliança era de ouro, era de madeira revestida de ouro. Na sua tampa, chamado propiciatório, Deus ordenou que fossem feitos 2 anjos, olhando um para o outro com as asas estendidas e se tocando. Você conseguiria fazer uma escultura de 2 anjos, de 2 querubins? Eu não conseguiria de jeito nenhum. E o povo de Deus também não. Então Deus encheu 2 homens com espírito de arte, para que eles pudessem fazer não só isso, mas todos os móveis do tabernáculo, todas as obras de tapeçaria, de pintura, de desenho. Deus capacitou 2 homens, é o que diz Êxodo 31:2. Eis que chamei pelo nome a Bezalel,
filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo o artifício. Para quê? Para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Então, Deus pegou 2 homens e os encheu de sabedoria e de conhecimento artístico, para que esses homens fizessem toda esta obra. No Novo Testamento, o Espírito Santo continua capacitando o seu povo, distribuindo dons. Diz 1 Coríntios 12, 11, mas um só é o mesmo, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e cada um individualmente. E isso é dito depois de uma lista de dons. O que seriam dons? Dons são capacitações que Deus dá ao seu povo. Eu não estou me referindo aos dons que aparecem, os dons polêmicos do pentecostalismo, profecias, nada disso. Eu estou me referindo a dons que todo crente tem. A uns, Deus deu dons de misericórdia, uma sensibilidade maior para cuidar das pessoas. A outros, Deus deu dom de serviço. A outros, Deus deu dons de governo. A outros, Deus deu dons de ensino. Há 5 listas de dons no Novo Testamento que mostram que Deus equipa as pessoas da igreja, todo mundo, todo filho de Deus recebe dons, tem talentos que Deus deu, para que a igreja avance, para que cada um saiba fazer uma coisa e essas habilidades dadas por Deus se complementem na vida da igreja. E na igreja nós vemos isso, há pessoas que sabem fazer algo, outros outra coisa, tudo isso direcionado por Deus, é o Espírito Santo quem nos capacita. Meus irmãos, concluindo então, nós vimos que o Espírito Santo é poderoso, o Espírito Santo é purificador, o Espírito Santo é capacitador. O Espírito Santo então foi dado à igreja para poder dar ao povo de Deus esta capacitação para o anúncio do Evangelho. E Ele, de forma individual, é poderoso para nos ajudar nas nossas lutas, para nos purificar e para nos capacitar para toda boa obra. Nos lembremos disso, nós não estamos sozinhos na nossa vida espiritual, nós temos o Espírito Santo nos santificando, nos ajudando, e na medida em que nós andarmos no Espírito, nós não satisfaremos as obras da carne. Que Deus assim nos abençoe. Amém.